cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando, oh, 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 oh. Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando, oh, 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 oh. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando, oh, 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 oh. Paulo e Silas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue manter a nossa alegria, a nossa fé e esperança nos momentos difíceis. Todos nós estamos passando por momentos de muita incerteza, né? Nós sabemos que muitas crianças não estão indo para a escola por conta do vírus e pandemia, muitos conhecidos que estão morrendo. E como que a gente faz nesse momento para a gente manter a nossa alegria e a nossa esperança? Nós sabemos que tudo que acontece, Deus tem o controle de todas as coisas, né? Nós não podemos esquecer disso. E vamos aprender hoje na nossa lição de dois homens que viveram parecido o que a gente passou, o que a gente está passando. Eles sofreram perseguições, eles foram presos, e eles manteram a alegria e a esperança. Eles tinham a plena certeza que Jesus, que Deus estava cuidando deles em todas as coisas, tudo aquilo que passa. E assim é nós hoje na nossa vida, né? Muitas pessoas também que estão sofrendo, alguns estão doentes, conhecidos. A gente tem que ter a plena certeza que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas como que a gente faz para a gente manter a nossa alegria, né? A Bíblia fala, lá em Filipenses 4:4, eu vou ler para vocês. Filipenses 4:4 fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ah, que bonito esse versículo. Mas como que eu fico alegre se o tio do meu amiguinho faleceu? Morreu, pegou um vírus e morreu. Como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou ficar alegre se eu não tenho mais como ir para a escola, se eu não estou podendo sair da minha casa, se eu tenho que usar máscara? Como que eu fico alegre? Nós vamos aprender hoje desses dois homens que estão na Bíblia e nós vamos aprender que eles, mesmo em momentos muito difíceis, eles mantiveram a alegria. Eles estavam com as mãos presas, os pés presos, mas a boca cantava louvores ao Senhor. Olhem só. Então nós vamos aprender hoje com Paulo e Silas, dois homens que viviam viajando o mundo e falando sobre a vida de Jesus. Eles iam de lugar para lugar, explicando tudo sobre a vida de Jesus e eles decidiram que iam para uma cidade chamada Filipo. No caminho para essa cidade, Filipo, encontraram uma jovem. Essa jovem
ela era escrava, ela tinha dono, ela tinha 2 senhores. E ela era como se fosse uma bruxa, sabe? Ela adivinhava as coisas, mas não é que ela sabia o que ia acontecer. Tinha um espírito mau junto com ela. Esse espírito fazia com que ela descobrisse as coisas das pessoas e eles ganhavam dinheiro através disso. Ela adivinhava. E esses 2 senhores, que eram o dono dela, que ganhavam muito dinheiro, porque ela adivinhava e as pessoas pagavam, como se fosse uma bruxa. E um dia, chegando em Filipe, Paulo e Silas, essa moça veio atrás deles e ela falava assim, gritando, né? Que eles eram filho de Deus e estavam ensinando o caminho da salvação. E ficaram muito tempo andando atrás de Paulo e Silas, quando Paulo se irritou com ela e fez uma oração e expulsou o demônio que estava com ela. Aquele espírito ruim que estava com ela, Paulo expulsou no nome de Jesus. E essa moça ficou curada daquele espírito maligno. E os senhores que ganhavam dinheiro, lembra que eu falei que eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela? Os senhores ficaram muito bravos. Como assim? E agora? Como que a gente vai ganhar dinheiro? Como que a gente vai explorar essa moça se ela não tem mais aquela adivinhação, se ela não pode mais? Lembra o que eu falei? Que quem adivinhava as coisas dela era o espírito maligno que acompanhava ela e que Paulo e Silas teve uma hora que Paulo expulsou o espírito maligno dela, né? O espírito saiu da moça e os donos daquela moça ficaram furiosos, porque não podiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações que ela fazia, né? Os 2 homens pegaram Paulo e Silas e levaram para os juízes da cidade. Eles pediram que os 2 fossem presos, porque estavam perturbando a cidade. As autoridades da cidade, os oficiais, mandaram prender Paulo e Silas. Primeiro eles foram açoitados e depois levados à prisão. Chegando lá na prisão, eles não ficaram com medo, pois eles sabiam que deveriam manter a alegria e que Deus, como conheciam a palavra de Deus, eles sabiam que Deus tinha o controle de todas as coisas e Deus tinha um propósito para aquilo que eles estavam passando, né? Eles não fizeram nada de mal, eles não prejudicaram ninguém. Eles, muito pelo contrário, eles ajudaram ainda a moça, né? E eles sabiam que Deus em nenhum momento iriam abandoná-los, mesmo numa situação tão difícil. Imaginem vocês, os 2 presos, né, numa prisão, lá tudo frio, escuro, abandonados. Se fosse alguma pessoa comum, o que ia acontecer? Essa pessoa ia ficar triste, né? Ia chorar, ia murmurar. Ah, mas por que eu tô passando por isso? Eu não fiz nada. Eu só ajudei a moça, né? Mas não, Paulo e Silas sabiam que tudo estava no controle de Deus. Todas as coisas. Apanharam, foram açoitados, tiveram as mãos e os pés presos e lá naquela cadeia fria, naquela prisão fria, eles ainda fizeram, como diz o versículo Filipenses 4:4, mantiveram a alegria. Em todo o tempo mantiveram a alegria. E naquela situação que eles estavam, o que eles resolveram? Cantar louvores a Deus. E quando eles cantavam, todos os outros presos ouviam aqueles louvores. E eles ficaram lá a noite toda, cantando, entoando louvores. A alegria deles era além daquela situação que eles estavam vivendo. A alegria deles vinha de dentro, né? Independente do que eles estavam passando, a alegria deles vinha do Senhor, né? E estavam entoando louvores e naquela cidade aconteceu um grande terremoto, um terremoto muito grande. E quando aconteceu esse terremoto, as portas das cadeias, da cadeia se abriram. E os presos poderiam fugir, não poderiam? Estava tudo aberto. Mas não, eles ficaram lá. Quando o carcereiro, que era o homem, o vigia, que cuidava das celas, veio
passou o terremoto, eles vieram, o carcereiro veio, o carcereiro falou assim: agora o imperador vai me matar. Todos os presos fugiram, o que eu vou fazer? E o carcereiro ficou muito nervoso, porque ele ficou com medo, né, da vida dele. Ele tinha que proteger aquelas celas, ele não podia deixar os presos fugirem. E os presos estavam todos lá, ninguém fugiu, né? Todos eles estavam lá. Quando o carcereiro pegou a espada, ele falou assim: já que o imperador vai me matar, eu vou tirar minha própria vida, porque de qualquer forma eu vou morrer mesmo. Agora os presos fugiram todos, eu estou aqui. Quando ele pegou a espada, Paulo gritou para que ele não fizesse aquilo, que os presos estavam todos lá. O carcereiro ficou maravilhado, né? Que na verdade ninguém tinha fugido. Ele se lembrou que Paulo e Silas na prisão estavam louvando a Deus e perguntou o que eles deveriam fazer, o que o carcereiro deveria fazer para ter essa alegria igual vocês. O que eu tenho que fazer para eu cantar louvores quando eu estou triste? O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo e Silas falou para ele, né, que era para ele crer no Senhor Jesus, que ele e a casa e toda a casa dele seriam salvos. Que Deus quer nos proteger mesmo nos momentos difíceis. É só a gente aceitar, né? Deus como o nosso único e suficiente Salvador. Foi isso que Paulo e Silas explicou para o carcereiro. E o carcereiro ficou muito feliz, né? O carcereiro aprendeu com Paulo e Silas na prisão que Deus nos ama e cuida de nós, mesmo quando achamos que não. Quando a gente acha que está sozinho, Deus está cuidando de todas as coisas, né? E naquela noite, quando Paulo e Silas na prisão puderam ver a alegria deles, também serviu para abençoar outras pessoas. Abençoou o carcereiro, a família dele. O carcereiro ficou tão feliz que até serviu uma refeição para Paulo e Silas. Em seguida, os oficiais daquela época descobriram que Paulo e Silas não poderiam ficar na prisão, porque eles eram cidadãos romanos. Naquela época, somente romanos podiam prender romanos. E as autoridades que mandaram jogar Paulo e Silas na prisão não eram romanos, né? Por isso, tiveram que pedir desculpa e libertar os dois. Paulo e Silas saíram de lá e perceberam que por toda aquela dificuldade que os outros presos e o carcereiro pudessem conhecer o poder de Deus. Tudo isso foi para que Deus manifestasse o poder dele, né? Naquelas vidas, naquelas pessoas. Muitas vezes nós não sabemos por que passamos por dificuldade, mas tudo acontece para que o nome de Deus seja engrandecido, seja glorificado. Então, se a gente nos momentos tristes, né, a nossa vontade é ficar lá quietinha num canto, sofrendo, a gente tem que lembrar de Paulo e Silas lá na prisão, né? Que mesmo nos momentos mais difíceis, eles cantaram louvores a Deus. Louvores. E que nós podemos sim, tudo que acontece na nossa vida, todos os momentos que a gente está passando hoje, né? Toda essa tristeza, quanta gente, tudo está no controle de Deus. Em nada Deus perde o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Só basta a gente acreditar e ter fé e esperança para nunca esquecer do cuidado de Deus com as nossas vidas. Assim como Deus tinha um propósito para Paulo e Silas lá na cidade de Filipos, Ele tem para a nossa vida também, em todo o tempo. Então agora a gente vai lembrar, né, 3 coisas que nós vamos lembrar na nossa liçãozinha de hoje. Primeiro, saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo, em todo tempo, a gente vai ter que praticar alegria, né? Ter um coração alegre, um coração grato. Em terceiro, para que todas as coisas, né, tenham um propósito. Tudo tem um propósito. O propósito para que Paulo e Silas fossem para a cidade de Filipos, encontrasse aquela jovem endemoniada
e fossem presos, tudo tinha o propósito de salvar vidas, para que o nome do Senhor fosse engrandecido naquele lugar, como foi. Amém? Então nós vamos agora fechar os olhos e vamos fazer uma oração agradecendo ao cuidado de Deus na nossa vida e agradecendo porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua aula. Obrigado, Pai, pela sua palavra que nos serve para dirigir os nossos passos. Continua, Senhor, sustentando a nossa vida, colocando a tua alegria no nosso coração. É no teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Um bom dia para vocês e até a próxima.